Sejam então todos bem-vindos agora a seguir a esta pequena paragem. Acho que já podemos começar. Está? Está ligado? Será que vos posso pedir para se sentarem para começarmos a reunião da Comissão? Muito bem, então começamos com esta nossa primeira tarefa. Já sabem que, tendo saído a nossa ex-presidente e ex-deputada Ana Paula Vitorino e cabendo a presidência desta Comissão ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu pergunto à coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quem é que indica então para substituir. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Queria cumprimentá-la a si e a todos os colegas e pelo bom aspecto. Imagino que tiveram boas férias e que vamos estar todos com certeza com boa disposição para iniciar mais uma sessão. O Partido Socialista tem a honra de digitar como Presidente para a nossa Comissão de Cultura e Comunicação Social o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Muito bem, eu pergunto a mais algum grupo parlamentar se deseja fazer alguma eleição uninominal ou se podemos avançar e considerar que o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha fique eleito por unanimidade. Muito bem, então vou já passar o lugar e seja bem-vindo então a esta presidência. Muito boa tarde a todos. Eu gostava de cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, a Filipa Roseta, agradecer este momento prévio e agradecer também a todos os deputados que aqui estão presentes o vosso apoio por esta nomeação, se quiserem. Portanto, há vários deputados aqui com quem eu já tenho trabalhado muito no passado. São pessoas por quem eu tenho um enorme respeito e imensa consideração pelo trabalho que têm feito. Outros são pessoas com quem eu tenho trabalhado menos, mas é uma comissão que trata de dois assuntos que para mim são quase que fundamentais. A questão da cultura, que é transversal a tudo aquilo que nós somos, aqui a nossa própria forma de estar, e a questão da comunicação, que eu vos confesso é uma área que me preocupa particularmente quando olho para aquilo que está a passar pelo mundo fora, talvez mais preocupado com o que está a passar pelo mundo fora do que propriamente também cá, mas acho que cá também há preocupações consideráveis e, portanto, é para mim uma honra muito grande ter o vosso apoio neste trabalho desta comissão, que vai ser certamente muito desafiante e espero que também seja inovador na forma como olha para as questões que temos que tratar e as questões que temos que resolver. Portanto, para já gostava de vos agradecer mais uma vez a vossa confiança, agradecer também aos serviços todo o trabalho que têm vindo a fazer até agora e que vão continuar a fazer. Eu vou ter que aprender algumas coisas, como é óbvio. Não vou saber tudo logo, nunca saberei tudo, né? Mas vai haver um tempo de adaptação e eu peço que tenham alguma tolerância para que em pontos em que eu seja ignorante me possam esclarecer sobre o que é que já se passou dentro desta comissão e quais são os desafios que temos neste momento e que vamos ter a curto, médio e a longo prazo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso apoio e penso que estamos em condições de começar a trabalhar. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Alexandre Quintanilha, cumprimento os meus colegas todos.
cumprimentos pelo início desta sessão legislativa, mas hoje em especial pela indicação e pela votação e pela escolha de Vossa Excelência para Presidente da Comissão. O PSD, conforme perceberam, acompanhou a unanimidade de aprovação ao nome do Sr. Deputado, mas queríamos dizer algo mais do que isso. O PSD, sem prejuízo de caber a indicação primeira do Presidente desta Comissão ao Partido Socialista, o PSD recebeu com enorme expectativa e agrado a indicação de Vossa Excelência. E assim sendo, se a partir de hoje é o Presidente de toda a Comissão, já seria, de certa forma, uma personalidade muito reconhecida por todos os partidos, a começar pelo nosso. E, portanto, para nós é motivo de prestígio para a Comissão ter como Presidente o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Nós sabemos todos que as pessoas marcam os lugares marcam as pessoas. Nós tivemos a liderança da deputada Ana Paula Vitorino até hoje, uma liderança marcada pelo seu estilo que é próprio, com as suas virtudes e defeitos, como todos temos. A liderança, especialmente essa, todos nós, mas especialmente a liderança, marca muito a dinâmica, a abrangência, a pluralidade e até a ambição das comissões. E, portanto, esse período foi um período benéfico, foi um período em que esta comissão funcionou bem, naquilo que nos separa e naquilo que nos une, mas nós olhamos para esta segunda metade de mandato e agora sobre a vossa presidência com ainda mais ambição, ainda mais expectativa, que é aquilo que queremos e esperamos do Sr. Presidente. E, portanto, queria ter no PSD um aliado leal e, quando discordar, discorda olhos nos olhos e, quando concordar, estará cá do seu lado para o que for preciso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Muito obrigada. Sr. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, conforme já exprimi, é uma honra por parte do Partido Socialista poder indicar Vossa Excelência para Presidente desta Comissão. As suas qualidades, o seu currículo, a sua forma de estar, o seu sentido profundamente democrático, a sua grande vivência transversal sobre a cultura, que conheço desde sempre, permitem-nos ter toda a certeza e toda a convicção de que o Sr. Presidente imprimirá um clima de forte atividade a esta Comissão, de grande apaziguamento, de grande tranquilidade, o que na sequência do que já vivemos continua a ser um caminho muito importante. A minha intervenção não queria alongar-me, só queria manifestar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e particularmente dos deputados da 12ª Comissão e de mim mesma, o nosso orgulho, a nossa vontade e empenho em colaborar com o Sr. Presidente e dizer-lhe que aprender, como o Sr. Presidente disse, naquilo que caracteriza muito a sua personalidade, o sentido relativo sobre o que é a nossa aprendizagem contínua perante a vida, que acabou de manifestar, nós também partilhamos isso, estamos todos aqui um pouco a aprender. Mas será um gosto sempre colaborar consigo e aprender consigo. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho um pedido da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que acho que é Vice-Presidente desta Comissão, que está em linha, portanto dou-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se já me conseguem ver. Eu pedi a palavra para poder felicitar o Sr. Presidente pela eleição como Presidente da... Ainda não conseguimos ver, não sei se... Conseguimos ouvir perfeitamente, mas não conseguimos vê-la. Ok. Muito bem. Olha, eu vou começar outra vez a minha intervenção. Eu pedi a palavra para felicitar o Sr. Presidente pela eleição como Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação. Eu não posso estar presente na reunião, mas o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda votou favoravelmente à sua eleição e é com grande satisfação e grande expectativa que nós vemos o início desta sessão legislativa sob a sua presidência, sob a sua liderança. Os trabalhos da Comissão têm sido bastante intensos e bastante profundos, ou seja, nós temos tido um trabalho de colaboração entre os diferentes grupos parlamentares nas nossas diferenças e nos nossos posicionamentos relativamente às diferentes matérias que tratamos, mas tem sido sempre um trabalho de grande colaboração e cooperação entre os diferentes grupos parlamentares. E é com a expectativa de que esse
trabalho de cooperação seja também aprofundado agora nesta nova sessão legislativa que começa. E era isto que eu queria dizer, e é com grande satisfação pessoal que o felicito pelas funções que agora vai desempenhar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP gostava de cumprimentar o Sr. Presidente e saudar a sua eleição como Presidente aqui da Comissão. Já nos conhecemos de outras andanças e de trabalhos também bastante intensos, nomeadamente na Comissão de Educação, mas sabemos também que por parte do Sr. Presidente sempre houve um esforço muito grande de articulação, de diálogo, de resolução dos problemas e de dinamização dos trabalhos da Comissão com empenho, seriedade, e são características que nós reconhecemos, valorizamos, e portanto aquilo que podemos desejar acima de tudo é que seja um mandato com sucesso e com um benefício para todos nós, ao fim e ao cabo, e para todos aqueles que nos elegeram e que aqui nos vêm representados nos trabalhos da Assembleia da República, designadamente na Comissão de Cultura e Comunicação. E, portanto, votos de bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada. Não ia ficar de fora. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, dizer-lhe que, em nome do CDS, desejamos que tenha os maiores sucessos na condução dos trabalhos desta Comissão. Pessoalmente, sei que vai ser assim. Tivemos já a experiência na legislatura anterior numa comissão desafiante de educação, em que o agora Sr. Presidente era Presidente dessa comissão à data e também teve, tal como eu, uma curva de aprendizagem para fazer, com muito sucesso, no seu caso, e, portanto, tenho a certeza que isso agora reverterá a favor de todos aqui e, portanto, no que depende de mim, pessoalmente, terá sempre todo o apoio, e eu tenho a certeza que a Comissão ganhará, enfim, ou pelo menos continuará a ter uma boa presença institucional, fazendo valer o que são os valores democráticos que aqui se defendem, quer internamente, quer junto daqueles que aqui vêm, que são muitos e com muita regularidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só espero que as expectativas sejam correspondidas até certo ponto. Isto, às vezes, quando as expectativas são muito altas, é difícil. Eu já me sinto um bocadinho constrangido com as vossas palavras de apoio. Agradeço novamente. Acho que estamos todos aqui, no fundo, para criar um ambiente nas questões culturais e nas questões da comunicação que o país merece e que são essenciais para que a democracia possa ser reforçada de uma forma plena e com todo o empenho que todos aqueles que aqui estão, obviamente, sentem nestes domínios. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Penso que estamos em condições, então, agora de começar os nossos trabalhos. Também a deputada Cristina Rodrigues está em linha. Também eu passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Queria apenas felicitá-lo pela sua eleição. Tenho a certeza que correrá lindamente. Acho que não precisa de se preocupar por não estar à altura das expectativas, porque tenho a certeza que estará. E pronto, eu desejo que os trabalhos corram pelo melhor. Era só isso. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, então estamos neste momento em condições de continuar com os trabalhos. Nós tínhamos marcada uma audição para as 14h30, é? Mas antes, senhor, diga. Agora, portanto, seguimos agora a seguir com a audição. É uma audição nos termos do número 5 do artigo 14º, da Ana Martins de Carvalho, que foi indigitada para o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Eu gostava só de relembrar a questão da grelha, aliás, eu gostava depois de discutir isto na reunião da mesa mais daqui a pouco, a questão de nós mantermos as grelhas claramente identificadas no processo e, portanto, eu não sei se
a doutora Ana Martins de Carvalho já está disponível ou não? Já está? Então, se calhar podemos, se estiverem de acordo, podemos dar-lhe as boas-vindas e ela tem um período de 10 minutos de intervenção inicial e depois os grupos parlamentares terão cada um 3 minutos para fazer as suas observações e levantar as suas questões e depois haverá 10 minutos no fim também para a doutora Ana Martins de Carvalho. Portanto, se puder pôr em linha, eu... Ora, eu consigo vê-la, não sei, ainda se falar um bocadinho só para ver se está tudo em... Sim, penso que estará, talvez com um pouco eco para ir para a sala, mas por mim... Está perfeito, conseguimos vê-la e conseguimos ouvi-la. Eu Muito. gostava só de relembrar a questão dos tempos da grelha, em que terá no início 10 minutos para a sua intervenção, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para levantar as questões que entender e depois terá novamente 10 minutos no fim. Eu costumo dar alguma flexibilidade em relação aos 10 minutos iniciais e aos 10 minutos finais, porque pode querer um bocadinho mais de tempo no início, mas depois terá menos tempo no fim, ou vice-versa. Mas não gostaria muito que ultrapassássemos os tempos exigidos nestas audições. Portanto, dava-lhe desde já a palavra, dando as boas-vindas a esta comissão. Muito obrigada e eu vou tentar então cumprir os tempos. Eu tomei aqui umas notas. Bom, senhor recém-chegado Presidente da Comissão, senhor Deputado e Professor Alexandre Quintanilha, senhores deputados, eu gostaria de agradecer antecipadamente aos senhores deputados presentes a disponibilidade para me ouvirem e também à equipa técnica que acompanha agora a sessão aí da Assembleia. Vou tentar ser breve e, no fundo, o que eu tenho para dizer corresponde às razões que me levaram a aceitar esta responsabilidade enquanto membro do CGI e, resumidamente e geralmente, o que me leva a aceitar algo que está fora do meu âmbito habitual de intervenção, que é o da criação literária ou do jornalismo, é o facto de acreditar que posso vir a ser útil e é isso que me move, procurar ser útil. Como saberão, eu não sou uma académica, não sou uma investigadora, não sou estudiosa dos assuntos de comunicação social, nem tenho doutrina produzida. Sou escritora, fui jornalista durante cerca de 25 anos, fui jornalista de imprensa, escrita, portanto, já que a minha passagem pela televisão foi curta e porventura irrelevante. Portanto, eu devo dizer, eu não gosto muito da expressão, mas só para facilitar, eu pertenço ao lado da produção dos conteúdos culturais e jornalísticos, ou seja, de certa forma ao lado da criação. E talvez dentro do Conselho possa trazer um olhar, um contributo de quem está e sempre esteve do lado de dentro. E entre a principal razão que me levou a aceitar está evidentemente a defesa do serviço público dos canais de rádio e televisão da RTP, que todos concordarão, espero, é um tema essencial da nossa democracia, que se prende com valores, liberdades e garantias presentes, aliás, na nossa Constituição. Ter um serviço público de rádio e televisão, tal como todos os outros países europeus têm, é um bem precioso, fundamental, sempre foi, e agora, e se calhar vou de encontro àquilo que o Sr. Presidente da Comissão pensa ou disse, esta premência de ter este serviço público destaca-se ainda mais, porque estamos a atravessar tempos muito obscuros, até um pouco difíceis de decifrar. Há uma pandemia de notícias falsas que servem a interesses muito perigosos, muito demagógicos, muito populistas, até a desinformação anti-ciência e outras coisas um pouco aviltantes para a nossa dignidade cívica, mas enfim, tudo sinais muito ameaçadores da própria democracia, por isso é preciso estar sempre alerta, porque nada de facto é adquirido. Não se trata só, eu não me refiro só às fake news que se instalaram ao ponto de se distinguirem o que são fontes jornalísticas credíveis de um qualquer perfil falso ou verdadeiro de rede social, o que faz com que as pessoas acreditem em tudo ou então não acreditam em nada, o que é, para mim, igualmente perigoso e preocupante, mas também são os tempos em que a incultura passou a ter um acolhimento, o grotesco passou a ter valor, a ignorância passou a ter um potencial de graça ou de piada, ou mesmo a ser uma mais-valia, o anticientífico passou a ser atraente.
e emergem sem qualquer pudor os sentimentos mais sombrios e mais opacos e mais polarizados e mais fanatizados, até anacrónicos, alguns dos quais nós pensávamos já nos ter visto livre deles há muito tempo, mas não. Daí, e reafirmo mais do que nunca, é necessário defender e supervisionar a televisão e rádio públicas, no caso do CGI, através do contrato de concessão onde se fixam os objetivos e orientações estratégicas fundamentais, um serviço público credível, de confiança, independente, plural, promoção da língua portuguesa e da cultura, de ligação aos outros países lusófonos, com conteúdos exclusivamente dedicados aos públicos infantis e juvenis, tendo sempre em clara atenção as pessoas com necessidades especiais e os portugueses e suas famílias que se encontram fora de Portugal. É fundamental, quanto à informação, é fundamental que a informação dos canais públicos de rádio e televisão públicos sejam todos, mas em particular estes, sejam exemplares e referenciais, no sentido até de elevar as fasquias dos outros canais de TV e rádio, no que toca tão simplesmente quanto ao cumprimento do seu código deontológico, que já está a ser incumprido em muitos órgãos em que os jornalistas, a mando de chefias pouco sérias e mesmo desonestas, se encontram reféns de cliques e de visualizações, de intuitos mercantis, de publicidade, de marketing. Bom, isto já está a acontecer e acreditem, é trágico para o público e é terrível mesmo para os próprios jornalistas, aqueles que levam a sério a sua profissão, claro. E a RTP deve servir como marca, como garantia de confiança para os seus espectadores e também como exemplo para elevar os níveis de exigência e de ética dos outros órgãos de comunicação. A lógica devia ser criar quase um automatismo nosso. Deu na RTP, logo está correto, logo é verdade, logo podemos confiar. Daí a importância de todos defendermos uma informação rigorosa, independente, regida pela exatidão e pela imparcialidade, pelo direito ao contraditório, obrigada a um direito de resposta transparente, em que seja completamente destrinçável o que é opinião do que é informação. Se bem repararam, com certeza que sim, porque não é um fenómeno novo, os espaços de comentário são muito sofisticados hoje em dia. Os comentadores apresentam gráficos e estudos e fazem quase que o seu próprio mini noticiário privado. Alguns são muito assertivos, como sabem, mas é bom que não restem dúvidas que estão sempre ao serviço das suas próprias agendas ou dos seus partidos. E o que é preocupante é este equívoco, esta ambiguidade. Como também reconhecerão, dá-se o seguinte caso: o jornalista que acabou de ser pivô no telejornal está no momento seguinte a fazer perguntas ao tal comentador, mas não está a interpelá-lo, não está a questioná-lo, não está a contestá-lo, está a enunciar-lhe os temas como se fosse não jornalista, mas assim uma espécie de anfitrião, porque as respostas do comentador é como se já estivessem avalizadas. Por isso é bom que seja restaurado e elevado o espírito crítico em todos os campos e que ficasse muito, muito claro que um jornalista não é um comentador e que um comentador não é um jornalista. Tanto que o comentador não está abrangido e obrigado pelo código deontológico e a sua opinião é, por norma, parcial, parcelar, unilateral, enfim. E isto pode parecer óbvio, mas nem sempre o é, e com grande prejuízo para a percepção da realidade e da verdade, seja lá o que isso da verdade for, mas com grande prejuízo de uma aproximação à verdade. E o que se pretende, em suma, é uma informação isenta e imunizada contra estas pulsões de ganância por audiência de todo o custo, a sensacionalismo, de popularidade, já para não falarmos outra vez de populismo, que é uma coisa diferente, ainda mais sombria e ainda mais complexa. No fundo, a RTP, como marca de confiança e prestígio, depositária de 60 anos de património coletivo, que são nossos, que são de todos nós. Já agora refiro os arquivos, que são de facto preciosos, e acrescento também que a RTP deve ser encarada como um canal dos portugueses, talvez antes de pensar nela enquanto empresa, se bem que estatal, e com novos conteúdos também que devem continuar a ser produzidos numa intenção de futuro e de crescer ao património já existente. Claro que o que devemos querer para a RTP não são canais de nicho, não é nada disso que se deve defender. Quanto a mim, não se pretende de algum modo uma televisão pública guetizada, mas uma TV concorrencial, não uma informação sisuda ou com programas obsoletos que afastem novos públicos, nada disso. É precisamente o contrário. O que se pretende é uma televisão e uma rádio inovadoras, atrativas, capazes de captar sim audiências. Claro que para isso precisa
quê? Precisa ter meios humanos motivados, precisa ter meios tecnológicos que não sejam obsoletos e um orçamento compatível. Aliás, e a título pessoal, embora eu pense que deva ser acompanhada por muita gente, eu estou seriamente convencida de que a grande concorrência aos canais públicos de televisão não são, neste momento, os privados, como foram nos anos 90, mas sim o novo paradigma. E este novo paradigma é avassalador, é muitíssimo exigente, quer dizer, as novas plataformas digitais que condicionam a forma de se ver televisão, os novos hábitos de consumo, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer formato, etc. Basta reparar a forma como os adolescentes e os jovens veem televisão. Para uma questão, por exemplo, da grega ou dos alinhamentos, é perfeitamente irrelevante para eles. Portanto, eu penso que há de fazer uma reflexão, pondo sempre os olhos no futuro e não repetindo fórmulas do passado, mesmo que este futuro não esteja completamente definido, mas já é adivinhável. E tem de passar necessariamente pelo online, pelas plataformas digitais que a RTP tem, nomeadamente a RTP Play, que poderia ou deveria ser até um canal experimental e de inovação. Não basta pensar que o mundo está a mudar, porque o mundo já mudou. Por isso não podemos ficar num espaço e num tempo que já deixou de existir. Para terminar, eu não quero ultrapassar de todo, mas eu queria lembrar a importância da língua, a importância dela ser bem falada, sim, claro, mas digo isto também a título pessoal. Eu penso que dizer que aquilo que nos une é a língua portuguesa é um chavão muito bonito, mas é um chavão, porque o que na realidade nos une é aquilo que é feito com a utilização da língua, neste caso a nossa língua. A literatura em língua portuguesa é aquilo que nos une, a música em língua portuguesa e feita em Portugal é aquilo que nos une, o cinema português é também aquilo que nos une, o humor português é também o que nos une. Enfim, e por aí fora, tanto que eu penso que o investimento na cultura é um investimento no país, é algo que deixa um rastro, é algo que deixa um lastro, e até um contributo importantíssimo na economia nacional, não é? Até a médio e longo prazo, até nas relações internacionais lusófonas, no turismo, etc. Algo que nos acrescenta e algo que fica, e não essas coisas transitórias e em que muitas vezes nos temos erradamente, quanto a mim. A RTP é e deve continuar a ser um veículo de política cultural. Lembro também que a cultura não pertence aos criadores, como muitas vezes se faz crer. A cultura pertence a quem usufrui dela, ou seja, a todos nós. A cultura pertence aos leitores, a cultura pertence aos ouvintes de música, aos espectadores de cinema, de séries, etc. Por isso, penso que é tão urgente e necessário uma valorização e investimento na cultura. Por último, e deixei... Tem que terminar. Exato, eu vou terminar, eu sei. Eu deixei propositadamente para o fim, porque muitas vezes está no final das intervenções aquilo que mais se retém. É evidente que o que me define é ter sido jornalista por mais de 2 décadas, isso é verdade, mas também ter sido uma pessoa que foi impedida de exercer a sua profissão de um dia para o outro, foi mesmo assim, até hoje. Portanto, seria bizarro e até um absurdo e considero até um pouco ofensivo que não houvesse da minha parte atenção aos trabalhadores da RTP. Sim, devem ser valorizados, devem ser eliminadas as situações de precariedade, devem ser salários e carreiras atualizadas, não deve existir desigualdades salariais entre homens e mulheres, etc. E devem ter ao seu dispor meios dignos e funcionais. Ninguém deve exercer um serviço público em condições menos dignas e sem condições de vida estabilizadas. Ou seja, permanente reforço na qualidade do serviço também implica um reforço naqueles que o fazem, ou seja, na sua força de trabalho. Pronto, e isto na RTP também devia servir de exemplo. Muito obrigada e espero que não tenha sido excessivamente Não, terá depois 8 minutos para responder no fim. Obrigada pela tua presença. Eu passava agora a palavra à deputada Rosário Gamboa, do PS, para a sua intervenção, que tem 3 minutos também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a Sra. Doutora Ana Margarida Borda Martins de Carvalho e cumprimentá-la, reconhecendo à partida logo a importância do seu vasto currículo, a experiência que tem em diversos domínios, como aqui referiu, fundamentalmente no campo literário e jornalístico, e consideramos nós que isso de facto é seguramente uma mais-valia para as funções que desempenha, porque além dessa experiência também tem alguma outra que depois referirei na minha intervenção no domínio do audiovisual. Mas para nós há alguém que chega da cultura
e que chega da literatura e do jornalismo é uma pessoa, e com o seu currículo, é uma pessoa extraordinariamente adequada. E saudar também a sua disponibilidade para integrar o Conselho Geral da RTP, Conselho Geral Independente da RTP. Agradecer a sua exposição inicial, que muitas das coisas que nos partilhou connosco, nos consideramos também importantes. Incidindo agora naquilo que será esta audiência, gostava de referir que, de facto, como a Sra. Doutora sabe, nos termos da Lei da Televisão e da Rádio, está em revisão a primeira revisão do contrato de concessão do Serviço Público da Televisão, do Estado da RTP, Televisão e Rádio. A proposta que esteve em consulta pública, esta mesma Comissão promoveu uma conferência parlamentar sobre a matéria e a proposta apresentada pelo Governo tem sempre como quadro de referência um conjunto de novos contextos, como, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico e o modo como o mesmo tem condicionado a atuação dos serviços audiovisuais em todo o mundo, e que este novo contexto implica novos desafios, como o reforço da produção e difusão de conteúdos digitais, ainda que sempre salvaguardando a universalidade, a amplitude, a diversidade e o pluralismo dos conteúdos da RTP, a sua proximidade e qualidade. E quando falamos em qualidade, a questão da informação, como a senhora referiu, a sua atenção e o reforço contínuo à capacidade de RTP oferecer um serviço público rigoroso, de referência, quer na rádio, quer na televisão, quer em linha, o que é uma vertente importantíssima, consideramos também e partilhamos consigo as suas preocupações e as suas evidências. Nesse sentido, o combate à desinformação e à literacia mediática tem que constituir um eixo transversal, tal como na prevenção dos discursos de ódio e no incitamento à violência e ao terrorismo. Estes desafios implicam investimento, financiamento, recursos técnicos e humanos, motivação e bem-estar social na empresa, como referiu na sua última parte. Estes são enormes desafios para o Conselho de Administração, mas também são, indiretamente, para o Conselho Geral Independente, uma vez que, de acordo com os estatutos da RTP, cabe a este órgão a supervisão e fiscalização interna de cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão relativas ao contrato de concessão, em sintonia com o plano estratégico para a sociedade apresentado pelo Conselho de Administração. E é aqui que lanço a minha primeira questão. A Sra. Doutora gostaria de ouvir o que é que pensa sobre isto. Face a estas competências, considera a Sra. Doutora que aquilo que está definido estatutariamente como competência do CGI é adequado ao cumprimento de atribuições tão vastas e complexas como as que acabei de referir? Simultaneamente, na proposta de contrato de concessão, quer no plano também do Conselho de Administração, a língua portuguesa e a cultura portuguesa são temas centrais. Aliás, o próprio artigo 11º refere que faz parte das atribuições do CGI o emitir parecer sobre a estratégia de sociedade no que diz respeito às suas obrigações legais de investimento em produção audiovisual e cinematográfica independente, matéria que eu sei que lhe é cara. Eu gostava de partilhar consigo, de ouvir a sua opinião sobre o seguinte: este mesmo Parlamento, na transposição de uma diretiva europeia, deu origem à Lei 74/2020, esta mesma lei depois foi regulamentada e, só um segundo, Sr. Presidente, agradeço. Há um conjunto de compromissos que têm a ver, por exemplo, com o audiovisual e com a cota de obras de língua portuguesa europeias, e eu gostava de saber a sua opinião e os compromissos que entende que a RTP deve ter neste domínio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Deputada, este relógio está... Bem, enquanto tratam disso, eu vou usar o meu próprio relógio. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Fernanda Velez, do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo e desejar-lhe um excelente mandato. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo a doutora Ana Martins de Carvalho, indigitada pelo Governo para membro do Conselho Geral Independente, substituindo o Sr. Embaixador Seixas da Costa, que renunciou ao cargo no passado mês de junho. Agradecemos a sua exposição inicial, reveladora do comprometimento que assume perante as novas funções que irá desempenhar. Todos desejamos, obviamente, um serviço público de rádio e televisão forte,
capaz de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis, um serviço público de rádio e televisão assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade, baseado numa programação não discriminatória orientada para os diversos setores da sociedade. Assente na coesão e integração nacionais, refletindo os valores comuns e servindo as necessidades e os interesses de toda a população e, muito em particular, das minorias sociais. Um serviço público de qualidade que respeite a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais e afirma a riqueza da língua portuguesa, aliás, como já foi expressa aqui na intervenção inicial da doutora Ana Martins de Carvalho. Criado em 2014, o CGI é, como sabemos, o órgão responsável pela supervisão da RTP. É sua função definir as linhas orientadoras da empresa, zelar pelo cumprimento das obrigações do serviço público, supervisionar a prossecução do projeto estratégico e nomear o Conselho de Administração. Tudo isto confere, obviamente, ao Conselho Geral Independente um papel muito relevante. E por tudo isto, também é relevante que o Conselho Geral Independente acompanhe de perto a implementação do próximo contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão, documento estratégico e fundamental para assegurar o futuro da televisão e da rádio públicas. Este documento tão importante já vem atrasado e tem revelado hesitação, bem como muita indefinição por parte da tutela governamental a quem cabe a sua elaboração. Recordamos, como aqui já foi referido também, que em julho passado, quando da realização da Conferência Parlamentar RTP, o futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão, por iniciativa desta Comissão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, se referiram e aprofundaram os graves problemas que afetam o Serviço Público de Rádio e Televisão. De um modo geral, estão bem identificadas as situações de maior vulnerabilidade, bem como aquilo que os tempos colocam de maior exigência. Assim, pergunto-lhe, doutora Ana Martins de Carvalho, como encara a forma de superar as dificuldades e os desafios cada vez mais prementes que se colocam à RTP? Termino desejando, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo e que contribua decisivamente para o desenvolvimento de um serviço público de rádio e de televisão cada vez melhor e mais próximo do cidadão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho agora um pedido de intervenção do deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Não sei se ele está já em linha. Já está. O deputado Jorge Costa está em linha? Se não está em linha, eu passaria para a deputada Ana Mesquita, que também tinha pedido a palavra, e depois voltamos ao deputado Jorge Costa, na altura devida. Senhora deputada Ana Mesquita. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Ana Margarida de Carvalho e valorizando aquilo que é o seu percurso profissional e cultural, que o PCP reconhece como sendo relevante, como jornalista, como escritora, enfim, e outras questões também. Apesar de, desde o primeiro momento, e temos de dizer isto também com a frontalidade que nos é reconhecida, nós não estivemos de acordo com a criação do Conselho Geral Independente, mas ele existe, está em funcionamento e, considerando as responsabilidades de quem é nomeado para o CGI e as competências atribuídas a este órgão, como é evidente, é para o PCP fundamental perceber a revisão de serviço público defendida por quem está disponível para exercer estas funções. E, efetivamente, já aqui foi colocado na intervenção inicial uma série de preocupações que o PCP partilha. Como é evidente, nós temos também intervindo para melhorar os serviços públicos de rádio e televisão, tendo em conta a centralidade que a RTP tem até para a própria democracia portuguesa, para a pluralidade, para a diversidade, e, portanto, parece-nos que é fundamental garantir que a RTP tem todos os meios para cumprir a sua missão de serviço público, para assegurar o cumprimento do princípio constitucional da responsabilidade do Estado na garantia dos serviços públicos de rádio e televisão. E, portanto, aquilo que nós
queremos aprofundar, como é evidente, e questionar, tem a ver precisamente com esta importância do Serviço Público de Rádio e Televisão e a visão que a Ana Margarida Carvalho tem em relação ao papel que a RTP desempenha na garantia da coesão territorial e social, na tal importância em termos da garantia de pluralidade, diversidade, a todos os níveis, culturais, sociais, desportivos, enfim, falamos de uma série de questões que são muito importantes. A divulgação e a afirmação da língua e cultura portuguesas são uma questão incontornável, mas numa altura em que é tão fácil haver uma proliferação de conteúdos enganadores, para não dizer outras coisas, a RTP cumpre também uma missão determinante naquilo que é a perspectiva da educação e da divulgação de uma cultura científica que o nosso país bem precisa e, portanto, nós também gostaríamos de questionar a visão em relação a estas matérias. Sendo o Serviço Público de Rádio e Televisão um instrumento fundamental do regime democrático, mais uma vez dizemos que o Estado não pode descartar-se das suas responsabilidades constitucionais no garante do Serviço Público de Rádio e Televisão. E, portanto, uma das questões fundamentais que aqui se interliga com esta questão de cumprimento dessa responsabilidade constitucional tem a ver com a garantia de todas as condições, sejam elas financeiras, técnicas e ao nível dos trabalhadores, para cumprir as obrigações de serviço público que lhes estão atribuídas. E Ana Margarida, na intervenção final, fez um destaque que nos parece que é absolutamente fundamental e que com isso também terminarei o meu tempo de intervenção, que tem a ver com as profundas preocupações que temos em relação à realidade laboral na RTP e, portanto, o que nós gostaríamos de entender também melhor é esta posição em relação àquilo que, enquanto membro do CGI, se defende em termos da precariedade, da situação de precariedade que ainda persiste, do reforço do número de trabalhadores que, quanto a nós, é preciso de fazer e da valorização que estes trabalhadores todos da RTP devem ser sujeitos. Eles, de facto, são fundamentais, quer ao nível de salários, quer ao nível de condições de trabalho, mas também naquilo que é o exercício de funções absolutamente fundamentais para a democracia do nosso país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o Sr. Deputado não está em linha. Se não está em linha, eu penso que, se calhar, querem esperar-nos um minuto ou... Não estando em linha, eu... Ok, então se calhar eu iria avançar para ouvir a doutora Ana Martins de Carvalho, teve estas 3 intervenções. Senhora doutora, se tem 8 minutos para tentar responder, não sei se está em linha a doutora Ana. Ok? Estou. Tá? Ok. Então, eu passava a palavra à doutora Ana Martins de Carvalho para, em 8 minutos, mais ou menos, pudesse responder às questões que lhe foram colocadas e às observações que foram feitas em relação à sua intervenção. Senhora doutora? Com certeza. Então, bom, eu penso que todas as intervenções foram muito importantes e tomarei boa nota delas. O combate à iliteracia mediática, o aumento dos conteúdos em língua portuguesa e o cumprimento das cotas também, tal como está previsto. Há questões que eu estou a entrar, portanto, eu ainda não faço parte de forma efetiva do órgão em causa, e além disso é um órgão colegial, portanto é um órgão que decide as coisas de forma coletiva, como sabem. De resto, o que é que eu posso dizer para além do que já disse quanto às questões laborais? Estou em perfeita sintonia. Não é possível exigir um serviço público de qualidade quando os trabalhadores não são tratados com a mesma qualidade. E eu incidi na cultura e na língua
porque de facto são os temas da minha área, e também porque tinham o meu tempo limitado, mas eu penso que outros conteúdos de outras áreas, nomeadamente científica e nomeadamente muito em particular dirigida às crianças e ao público jovem, seria muitíssimo importante. E uma adaptação, como eu já falei, aos novos tempos e às plataformas digitais que podem começar por tentar desempenhar essas novas formas de abordagem. Quanto ao facto de, penso que foi a primeira questão do CGI ter capacidade ou não para levar a cabo todas estas difíceis funções, que é, no fundo, o cumprimento do serviço público. Eu não sei, eu espero que sim. De facto, como a deputada Ana Mesquita disse, foi um órgão criado pelo PSD, mas é o órgão que persiste, é o órgão que existe, e é nele que eu penso que temos de trabalhar. Há outras questões com certeza mais relevantes, eu posso não estar dentro delas, posso ainda ter que estudar alguns assuntos para dar algumas respostas que se quisessem mais concretas, mas neste momento estou a entrar. E é como digo, eu vou tentar fazer o melhor possível e tentar ser útil, porque acredito profundamente no serviço público dos canais da RTP e de televisão e rádio. Muito bem, Sra. Doutora. Penso que chegámos ao fim desta audição e agradeço às senhoras deputadas que fizeram as perguntas iniciais. Agradeço à doutora Ana Martins de Carvalho a sua presença nesta comissão e desejo os maiores sucessos no trabalho que tem à sua frente e nos desafios que tem à sua frente. Muito boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem, chegamos ao fim da audição.